Tulipe ou lírio dos vales, a perseverança dos santos ou a permanência em Cristo. Nós chegamos ao quinto e último ponto da teologia tulipe, a chamada perseverança dos santos. Embora eu concorde que todo verdadeiro cristão ele deve permanecer firme na fé até o fim, eu rejeito a ideia de que a segurança da salvação esteja fundamentada na força da perseverança humana. Eu creio no lírio dos vales, o Senhor Jesus Cristo, e creio que, se chegarmos ao céu, será por causa da fidelidade dele e não da nossa. E a pergunta que eu faço é simples: quem sustenta quem? Somos nós que seguramos Cristo ou é Cristo quem nos segura? E o profeta Isaías, ele tem a resposta. No capítulo 41, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aqui está dizendo que não somos nós que sustentamos Deus, porém é Deus quem nos sustenta. Não somos nós que carregamos Cristo, é Cristo quem nos carrega. Em João 10:28, o próprio Senhor Jesus Cristo vai declarar: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é uma promessa gloriosa. Significa que a nossa segurança está nas mãos de Cristo, e Cristo está nas mãos do Pai. Judas, quando inicia a sua epístola, ele vai dizer: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele não diz guardados pela própria capacidade, também não diz guardados pela própria perseverança, mas guardados em Cristo. E Pedro vai declarar a mesma verdade. No capítulo 1, no versículo 5, ele vai dizer que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Quem é que nos guarda? Somente o poder de Deus e não o poder do homem, nem a força da carne e muito menos a determinação humana, somente o poder de Deus. E como é que nós somos guardados? Mediante a fé. E é por isso que eu não creio que a salvação seja mantida por obras humanas ou esforço humano ou perseverança humana. Também não creio que a Bíblia ensine que alguém pode abandonar Cristo, rejeitar a fé e ainda assim permanecer salvo, independente de tudo, porque as Escrituras alertam repetidamente contra a apostasia, o endurecimento do coração e o abandono da fé. Portanto, a questão não é perseverar pelas próprias forças, a questão é permanecer crendo naquele que nos salvou, porque a salvação está garantida da parte de Cristo. Ele é fiel, ainda que nós venhamos ser infiéis. Ele não falha. Ele não perde nenhum dos seus, mas o crente é chamado a permanecer nele pela fé. E é por isso que a minha confiança não está na minha capacidade de segurar Cristo. A minha confiança está na capacidade de Cristo me sustentar enquanto eu permaneço nele. Porque se dependesse de mim, eu já teria falhado há muito tempo. Se dependesse da minha força, eu jamais chegaria ao fim. E é por isso que a minha esperança está naquele que começou a boa obra e é poderoso para completá-lo. Porque quando eu chegar ao céu, eu não poderei me gloriar em mim mesma. Eu não vou poder dizer que eu cheguei no céu porque eu fui forte e porque eu perseverei. Porque toda glória pertencerá ao Cordeiro. Porque eu era uma pecadora perdida, sem esperança, sem justiça, sem mérito. Porém, Cristo, ele me amou, ele me chamou, me salvou e ele me guardou. E Cristo continuará me sustentando enquanto eu permanecer confiando nele. E é por isso que eu concluo essa série reafirmando aquilo que eu tenho defendido desde o início. Eu não sigo João Calvino, nem sigo Armínio, eu sigo Jesus Cristo. A Bíblia existia antes de qualquer sistema teológico e continuará sendo a única regra infalível de fé ao povo de Deus. Ao longo dessa série, nós vimos as 5 pétalas da tulipe, mas acima de todas elas permanece o lírio dos vales, aquele que morreu pelos pecadores, aquele que chama todos ao arrependimento e que nos salva pela sua graça. Aquele que merece toda a honra e toda a glória, porque nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Nós não confiamos em nossa própria força e nem em sistemas teológicos. Devemos confiar no Filho de Deus, o lírio dos vales, o Senhor Jesus Cristo.